Bem-vindos, participantes do ENDIP. Estamos aqui com uma conexão entrevista virtual, remota, com um grande educador argentino, professor Daniel Mato, que muito gentilmente aceitou estar aqui conosco nessa ocasião. O professor Daniel Mato é diretor da Cátedra Unesco de Educação Superior e Pueblos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina. É do Centro Interdisciplinário de Estudos Avançados, CIER, da Universidade Nacional de Iris de Febrero, UNTREF, Buenos Aires, Argentina, e ele é o investigador principal do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, da Argentina. Então, obrigada aos participantes, obrigada à coordenação do ENDIP por ter me chamado. Eu sou Anne Venick, sou professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, pesquisadora do CNPq na área de multiculturalismo e educação, e nós estamos no eixo 3, coordenado também pela professora Andréia, pela professora Vera Candô, que foi quem justamente indicou o nome do professor Daniel para essa entrevista, a professora Vera Candô, professora emérita da PUC, professora Andréia Fretzner, da Unirio, e eu, professora Anne Venick, da UFRJ. Então, eu espero que vocês tenham um evento muito interessante e que tirem observações bastante pertinentes para as pesquisas de vocês a partir dessa entrevista, que é do eixo 3, interculturalidade, religiões, direitos humanos, e nós vamos falar sobre justamente a questão antirracista, que é uma parte importante da pesquisa do professor Daniel. Então, eu volto para o professor Daniel. Daniel, muito obrigada, muitas graças por ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse evento do ENDIP, Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que é um evento de grande repercussão no Brasil. E eu faço assim uma abertura, uma primeira pergunta. Falei um pouco da sua atuação. Se você pode falar um pouquinho mais, qual a sua formação, qual a sua atuação, quais são as atividades que você tem desenvolvido nesse momento? Bom, muito obrigado por as perguntas. Eu vou tentar falar portunhol para aproximar a audiência. Por favor, sim. Eu me sinto muito honrado e muito feliz por este convite. Eu falei em outro ENDIP muitos anos atrás, também invitado por a professora Vera Candô. Estou muito agradecido a vocês por esta oportunidade. Estou muito feliz de poder estar em contato com todas as pessoas que estão participando no ENDIP. Infortunadamente, nesta oportunidade, estamos participando com grandes distâncias físicas, mas também isto faz possível outros modos de acercamento. Então, muito obrigado e vou começar a responder. A minha formação é um pouco heterodoxa. Meus primeiros estudos universitários foi uma licenciatura em economia. Em realidade, quando eu comecei, era licenciatura em economia política. Mais 2 anos que tinha eu estudando, quitaram política, quedou somente economia. E tudo cambiou. Então, eu terminei essa carreira, em parte porque eu era uma das lideranças da luta para que não trocaram, mas trocaram, perdimos. Mas terminei a carreira. E após, eu me exiliei na Venezuela, eu Argentina e morava na Argentina nesses tempos, me exiliei na Venezuela no ano 75 e morei na Venezuela por 35 anos. Fiz mais doutorado na Universidade Central de Venezuela e tratando de corrigir o que o destino faz feito a mim, poniéndome de economista, que eu não queria. Meu doutorado foi em Ciências Sociais. Na Venezuela não tínhamos, e ainda não temos,
um doutorado em antropologia, que era o que eu gostava de estudar. Mas a vantagem de que fora ciências sociais é que eu tive uma formação multidisciplinária, porque recebi em várias disciplinas, mas também uma impronta, uma marca, uma orientação a trabalhar transdisciplinariamente, através das disciplinas e interdisciplinariamente, em colaboração com pessoas de outras formações. Tive muito de antropologia, tive muito de sociologia, tive muito de semiótica, que não é habitualmente tomada por uma disciplina, mas uma orientação de trabalho, foi muito importante para mim. Não tive formação formal em educação, em didática e ensino, mas tive esse tipo de formação porque era obrigatória. Eu trabalhava na universidade e era obrigatório ter um curso de um ano de formação. A parte, eu fiz outras coisas fora da universidade, sempre. Afortunadamente, tive contato com as ideias de Paulo Freire, sendo muito jovem, quando estava na licenciatura em Buenos Aires, que eu trabalhei como ajudante de uma cátedra, como assistente de um professor, e leíamos Paulo Freire, e además trabalhávamos com organizações sociais, não somente adentro da universidade. Teníamos um trabalho político e social. Então, comecei a vincular-me com a educação popular, assim chamam. Mas também, isto foi já sendo-me quase da Argentina. Outro brasileiro muito importante para mim não foi Paulo Freire, mas foi Augusto Boal, com suas técnicas de teatro popular, que foi muito importante para o trabalho popular. E depois, em Venezuela, eu trabalhei muito com esta orientação, porque fiz muito trabalho como contador de histórias nas barriadas populares. Então, tive esse tipo de formação de educação popular e tive, incluso antes de fazer minha tese de doutorado, muito contato com comunidades populares. Nesse tempo, originalmente, na Venezuela, na cidade de Caracas, especialmente com comunidades afrodescendentes, ou negras, como vocês chamam habitualmente em Brasil. E depois, durante a tese, também com comunidades indígenas. Eu fiz o doutorado e a minha tese de doutorado foi para pôr em discussão a ideia de literatura oral, que é um contrasentido. Em realidade, esta ideia vem de um investigador francês do final do século XIX, Paul Sévillot, que diz que a literatura oral vem a reemplaçar a literatura no meio dos povos que não têm escritura. É um sinsentido. Não tem nada que reemplaçar, porque só se pode reemplaçar o que já está. É outro mundo. Mas com o eurocentrismo não se veia esse outro mundo. Isto se combinava com meu próprio trabalho como e comecei então a fazer trabalho de campo, investigação de campo. Fiz quase 5 anos de investigação de descendentes ou negros ou indígenas. Outros eram crioulos. Esta foi uma experiência muito importante, como sempre são as teses de doutorado. As dissertações são experiências de vida, não somente de pesquisa, e foi muito importante para mim de contato que eu tinha tido anteriormente na minha vida, em parte em Brasil, precisamente, com comunidades indígenas. Também tinha tido no Paraguai, na toda a América Latina, porque eu tinha viajado na carona
Quando terminei a escola secundária, hasta México e havia volto, hasta Argentina de novo, um ano. E tive muitas experiências com povos indígenas e afros, com pequenas comunidades sempre. E Também com atualmente, Daniel, você está na Cátedra Unesco, você é diretor, né, justamente da parte de educação superior, pueblos indígenas e afrodescendentes. Fala um pouquinho como é esse seu trabalho na cátedra e também na Universidade Nacional de 3 de Fevereiro. O que você tem feito nessa cátedra? Quais são os trabalhos? Sim, mas quero fazer uma ligação entre essas coisas, porque sim. o que eu aprendi muito importante durante essas viagens, primeiro na carona, depois como pesquisador doutorado, é a importância de outros modos de aprendizagem que não acontecem nas salas de aula ou nas aulas de classe, nós decimos, nos salões, entre as paredes, debaixo do teto. E isto é muito importante para o trabalho que eu faço hoje em dia. A compreensão de que temos, em primeiro lugar, outros modos de vida das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, no caso do Brasil, e de outros tipos de populações camponesas também, pescadores. Tem outras visões de mundo, outra maneira de imaginar o mundo, outros valores, outras línguas e outros modos de aprendizagem, que não são a parte da prática, sino que são na prática mesma, no contexto, no território. E algo mais, nesses espaços, nós não temos a investigação da docência, da vinculação com as comunidades. A separação entre pesquisa, docência, extensão universitária é nossa. Não é natural. É produto de esta visão de mundo das quais a escola e as universidades fazem parte. Então, meu trabalho atual na Cátedra Unesco Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina, em realidade tem uma história mais curta que essa que contava. Começou com um trabalho no ano 2007. Eu comecei pesquisando sobre este tema no ano 2002, creio. E Vera Candó me invitou por primeira vez no Brasil, no ano 2004, a dar uma fala, acredito, na Pontifícia de São Paulo, e de aí vem um dos meus artigos... Rio de Janeiro. Ah, em Rio de Janeiro, tem razão. Sim. Desculpa. Aí tive um dos meus primeiros artigos sobre este tema. Mas no ano 2007, o Instituto Internacional da Unesco para a Educação e Ensino Superior, na América Latina, que tem sua sede em Caracas, onde eu morava, me convida, me encarga, criar um projeto de pesquisa para assessorar em políticas públicas sobre ensino superior e povos indígenas. Eu disse em seguida, bom, também afrodescendentes. A pessoa que estava a cargo da oficina, uma pessoa brasileira, novamente, Ana Lúcia Gássola, que tem sido a reitora da UFMG, imediatamente me disse, claro, e aí começou o trabalho. E começou um trabalho de escala toda a América Latina. Eu comecei a contactar pessoas em todos os países para ver o que estava acontecendo com o ensino superior e os povos indígenas e afrodescendentes. Duas coisas. Primeiro, que não estava acontecendo, porque não estavam nas instituições de educação, de ensino superior, não somente universidades, também institutos superiores, porque eles não estavam, geralmente. E quando estavam, por que era que haviam chegado a estar? E, además, que passava em nossas instituições, e lastimosamente sigue passando maiormente, com os conhecimentos, com os modos de aprendizagem, com os modos de pesquisa, com as línguas, com os valores, com as cosmovisões destes povos. Por que não estão em nossas universidades? Porque essa arrogância eurocêntrica
que nos extrañamente reproducimos en América Latina como si esto fuera Europa, que no es. Esa arrogancia de despreciar esos otros modos de conocimiento para venir a descubrir en las últimas décadas que en realidad vivir en armonía con la naturaleza es un valor, para venir a descubrir en las últimas décadas que es importante mantener un cierto equilibrio entre acción humana y el planeta. Y todavía estamos descubriendo, porque estamos haciendo muy poco. Extrañamente, na formação dos profissionais na América Latina, falando, esto não se estuda. É esta arrogância de pensar que o planeta todo está a nosso serviço e que isso que chamamos natureza são mais que natureza, recursos naturais. E aí está a cosmovisão moderna, ocidental, que se enfrenta com as cosmovisões destes povos. E aí estão nossas universidades, que têm, no caso do Brasil não, porque são mais recentes, mas no caso do resto da América Latina, tem um par de ciclos trabalhando para reforçar essa visão de mundo, onde a natureza são somente recursos naturais. O homem é o rei da natureza, a natureza é para servir o homem, nem sequer ao ser humano. Ultimamente, um pouco, decimos o ser humano porque descobrimos que as mulheres também existem. Enfim, estas são as características do mundo no qual nós estamos todavia falando. Porque se bem hemos tido alguns adiantos, não hemos tido tantos, mas alguns. Esta cátedra Unesco que estamos falando, que foi o derivado desse projeto que hicimos no Instituto Internacional da Unesco para o Ensino Superior na América Latina no ano 2007, eu mantive a direção desse projeto até o ano 2012, que o projeto deixou de ter fundos para estar encarregando estudos em distintos países e publicando livros. Eu vim para a Argentina no ano 2010 e rearmei o projeto aqui na Universidade Nacional 3 de Fevereiro, UNTREF, e anos depois, recentemente, no ano 2018, obtivemos o reconhecimento como Cátedra Unesco. A Cátedra Unesco nossa tem como mandato pesquisar os assuntos, mas também procurar fomentar certo tipo de políticas públicas que favoreçam os avanços em, vamos a dizer assim, pero a colaboração intercultural entre os povos indígenas afrodescendentes e as instituições de ensino superior. Mas a colaboração intercultural é uma utopia quando temos os problemas sociais que temos, quando temos sociedades que estão de espaldas a estes povos, ignorando toda a vida seus conhecimentos, sociedades que são racistas. Então, o tema do racismo, pouco a pouco, começou a adquirir mais importância em nosso trabalho. Começamos a destacar-lo mais, a ver claramente que o racismo é uma ideologia, não estou dizendo nada que vocês não sepam, mas uma ideologia que permeia, que penetra todos os espaços da vida social, as instituições educativas, e que não é somente expressado na discriminação racial. Não é expressado somente com o destrato, o maltrato às pessoas indígenas ou afrodescendentes ou negras. Não é expressado somente nos incêndios na Amazônia ou no Mato Grosso, que são expressões do racismo também. É expressado como uma acumulação histórica de desventajas para estas populações que perderam seus territórios por a conquista, por a ocupação dos
ocupadores europeus e seus descendentes. No caso particular de Brasil, todavía mantém importantes partes na Amazônia, pero sabemos que año tras año, o día tras día, esos territorios son penetrados desde hace 2 siglos, pero ainda mais e mais nos últimos 50 anos, quizás. E ultimamente os problemas são muito graves, como vocês sabem muito melhor que eu. Então, o racismo se expressa em que estas populações tiveram, em muitos casos, que deixar seus territórios. Se convirtieron en retirantes. Algunos de ellos también, esta misma situación se presenta para poblaciones, no sé cómo dicen en portugués, no sé decir en portugués, poblaciones mestizas, de personas mestizas. E também, no caso particular de Brasil, algo que tem muita importância, no caso das populações quilombolas, que foram perdendo territórios também. Então, estas populações que perdem territórios, que não têm como sostener seus modos de vida, migram nas cidades, se retiram nas cidades e vivem nas periferias das cidades, nas favelas, em quilombos urbanos, em diferentes tipos de situações, mas em desvantagem, tendo os piores trabalhos, as piores remunerações, não tendo água corrente, muitas vezes não tendo eletricidade todo dia, nem sequer em muitas ocasiões, que tem que ver com os problemas que temos hoje, a boa conexão à internet, que passou a ser um serviço essencial no meio da pandemia. Eu ia pegar um gancho disso para dizer que eu li alguns artigos seus, Daniel Mato, onde você fala sobre essas questões todas que são objeto da sua cátedra, né? Políticas públicas para as populações afrodescendentes indígenas, e você focaliza a educação superior como um espaço aonde tem um artigo sobre George Floyd, o negro que foi espancado, né, foi asfixiado até a morte nos Estados Unidos, onde você fala sobre esse caso e você faz uma observação que quem era esse policial? Na verdade, no caso de vários países, ele vem de uma educação superior, não é geral, mas assim como os advogados, médicos, e você fala, no caso, como a gente está no ENDIP, né, que a gente fala de formação de professores, você fala que o ensino superior, dentro do qual a gente pode destacar a formação de professores, é caracterizado por um racismo, e você prefere dizer que o que nós denominamos de racismo estrutural, embora seja uma categoria interessante, você prefere que sejam utilizados outras formas de racismo no ensino superior, porque você alega que esse racismo estrutural ele acaba sendo tão amplo que não vai atacar, vamos dizer, as manifestações racistas dentro do ensino superior, que é justamente o que forma os policiais que asfixiam George Floyd, os outros profissionais. E você fala também que existe uma naturalização desse racismo no ensino superior. Você já definiu um pouco esse racismo. E você diz que não adianta não sermos racistas. Temos que ser antirracistas. Então, eu queria que você, a partir dessa tua produção acadêmica, esses artigos que você tem publicado, depois, na edição da entrevista, vamos deixar o link, né? O link é unesco.untref.edu.ar, de Argentina, mas na edição eles vão colocar o link, porque no momento, para não perder as nossas
imagens, não tem como colocar, mas na edição vai ser colocado unesco.untref.edu.ar. Então, nesse site, nesse link, a gente tem acesso às suas publicações, e você muito gentilmente também enviou algumas, e eu tive a oportunidade de ler. Tanto essa em que você fala do George Floyd, inclusive você aponta que muitos dos jornais argentinos ou da América Latina que se referem a esse episódio não falam de outros episódios desses próprios países. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa naturalização do racismo no ensino superior, que você aponta como existente na formação desses agentes e desses perpetradores do racismo, como o que aconteceu com George Floyd. O que você está chamando da naturalização do racismo no ensino superior? E por que o racismo estrutural não responde muito bem? E depois que você falar um pouco nisso, o que você quer dizer com temos que ser antirracistas e não apenas não racistas? O que quer dizer isso no ensino superior? O que nós temos que fazer? Então, um pouquinho, se você puder desenvolver por que o racismo estrutural não atende, o que é a naturalização do racismo e o que é ser antirracista no nosso ensino superior, para que a gente possa, na área da educação, contribuir com esses povos marginalizados. Obrigado. Muitas perguntas, Sim, mas vou tratar de aterrizar. O que eu venía explicando es que nós, como sociedades, os sectores hegemônicos, e as universidades formam parte dos sectores hegemônicos, ainda quando nós tratemos de ir contra a corrente, mas está um mensagem hegemônico. Temos ignorado os conhecimentos, os modos de aprendizagem, os modos de pesquisa, os valores e os modos de vida e de projetos de futuro desses povos. Nada disso se estuda nas universidades. O problema que temos desde as universidades com estes povos não é somente que escassamente alguns deles chegam como estudantes e ainda menos como docentes, ainda menos como autoridades das universidades. Em todos os países da América Latina, Brasil incluído, Argentina incluído. Essa é a preocupante situação. Então, o problema não é somente, o problema não se resolve somente com vagas e com bolsas. Isso é algo necessário. Mas o problema é, para que vamos a dar vagas e bolsas? Para que estudem o mesmo que temos siglos estudando e levando ao planeta e às civilizações a este desastre? Ou temos que cambiar os conteúdos do que estamos ensinando e aprendendo? Ou temos que cambiar o que estamos pesquisando? Ou temos que cambiar os modos de vinculação das instituições de ensino superior com as comunidades dos povos? Por isso eu digo que a ideia de racismo estrutural, com todo e ser apropriada, termina sendo pouco útil para nós poder trabalhar desde as universidades para cambiar as coisas. Porque muitas vezes se imagina que o racismo é tão estrutural, que está em todas partes, e especialmente aí afora, e que nós, nas universidades, então, podemos fazer pouco. Não, não podemos fazer pouco. Podemos e devemos fazer muito nestes antirracistas. Porque o racismo se expressa nas locações onde as universidades ficam. Por exemplo, as comunidades podem chegar, as pessoas que vivem em comunidades, podem chegar ou não podem chegar, ou incluso morando nas periferias das cidades, podem chegar a onde está a universidade, ou as universidades precisam ter sítios, sedes, lugares mais perto das comunidades. Um exemplo, a localização das universidades.
Outro exemplo importante. Quais são as carreiras? Que é o que vamos estudar? Que se estuda no Brasil nas carreiras de agronomia? Se estuda para pequena agricultura familiar ou se estuda para grande explotação agroindustrial? Na Argentina se estuda para grande produção agroindustrial. São poucas as cátedras, como exceção, que algunas cátedras, algunos departamentos procuran otros modos de ensino. Argentina, México, es como está. Medicina, ¿hasta qué punto se toma en consideración los conocimientos terapêuticos y preventivos alimentarios dos povos indígenas y otras comunidades tradicionales? Nada de eso se enseña. Entonces, esto tiene dos efectos. Un efecto es que todos los profesionales, no importa si son blancos, negros, marrones o amarillos, creen que esos otros povos no tienen nada que mostrar. Entonces, esto refuerza y naturaliza el racismo. Pobres, ellos no saben. Es eso que está haciendo la universidad, entre otras cosas. Mas, por otro lado, estos profesionales, de cualquier color que sean, salen de las universidades, nosotros mismos, nosotras, sin saber todo eso. Entonces, la calidad de nuestra formación es fallida. No es tan boa como pretendemos porque publicamos en ingreso francés, o gran cosa. Mas que incidencia tiene eso na vida das nossas próprias sociedades? Então, temos um problema de desenho de carreiras, problema de plano de estudos, um problema de bibliografias. Quando se estuda a história do Brasil ou a da Argentina, que lugar tem os povos indígenas, as populações negras, quilombolas, ou de outras comunidades tradicionais? Quanto de isso estudamos? Que sabemos? Qual é a história nacional? Que línguas temos? Quantas universidades brasileiras ensinam guarani, por dizer uma coisa, simplesmente, e outras línguas? Então, temos um problema de que o sistema educativo em geral, e a universidade em particular, reforça o racismo de toda a sociedade, lo multiplica, lo naturaliza, e o que produz profissionais defeituosos, como nós outros, que não sabemos de muitas coisas, mas todo mundo nos diz doutor, doutora. Que peligro em el que estamos. Então, a qualidade não é essa que tem que ser. Se nós nos quedamos solamente na ideia de racismo estrutural, parece que estivesse fora. Temos que ver o que passa com o racismo a nível de sistema de ensino superior. Não somente as instituições, as universidades, mas CAPES, ou outros organismos, para que procuram fundos, para que otorgam fundos, para quem não otorgam. Sempre temos fundos para trabalhar com empresas. Quantos fundos, quantas verbas temos para trabalhar com as comunidades? Tem importância na assignação de verbas, isso? E agora vem no outro, especialmente pensando em didática. O que passa dentro das universidades, nas aulas, nas salas de aula, como vocês falam? Que preparação têm os docentes para trabalhar com essas outras comunidades? Quando falam ou não falam as línguas? Quando temos algum tipo de presença ou participação nas comunidades? Qual é o vínculo entre as universidades e as comunidades tradicionais? E agora nós, que estamos aqui falando, o que podemos fazer para cambiar isso? Como pode ser o modelo de docência diferente? Como podemos, por isso eu começava contando que tenha visto nas comunidades tradicionais sobre os modos de aprendizagem. Volviendo a Augusto Boal, o grande teatrista brasileiro, ele disse uma vez: teatro se pode fazer em qualquer lado, até em um teatro. Eu gosto de dizer, aprender se pode em qualquer lado, até em uma sala de aula. Mas por que não podemos aprender em outros espaços da comunidade? Então, o racismo impregna tanto tudo que as salas de aula são como grandes templos. E a comunidade é o lugar. Não, há muito para aprender lá.
y hay para crear una conciencia de asociación entre los profesionales que estamos formando en las universidades y las comunidades. A pandemia puso a la vista os grandes problemas de desigualdade e de inequidade que têm todas nossas sociedades. E puso na vista também que o pessoal de saúde não tem formação apropriada para tratar com essas comunidades. Não conhecem seus sistemas terapêuticos, não conhecem suas formas de organização da vida cotidiana. No es que estos profesionales son malos porque ellos o ellas son malos. No, es que nuestras universidades han fallado en la forma de preparar a esos profesionales. Los ingenieros, los economistas, los cientistas políticos, los decisores políticos que construyen represas, grandes represas llaman en brasileiro, ¿verdad? Sí, diques. Presas. Inundan tierras. ¿Cuántas de las tierras que inundan, ellos tienen conciencia que forman parte de los espacios necesarios para la reproducción de la vida? Sí, represas. Represas. Sí, sí. Represas. Cuando las carreteras atraviesan los territorios indígenas, como en Mato Grosso y también en partes de la Amazonía, ¿qué pasa con la circulación de animales en esos espacios? Cuando el ingeniero o el economista o el cientista político no tienen eso en cuenta, ¿es que esa persona es tonta o porque la universidad no le preparó para tener eso en cuenta? Para saber que el país del que él o ella forma parte tiene esas heterogeneidades, tiene esas diferencias. Entonces, por eso es que yo digo que el racismo estructural, si bien es una categoría útil, tiene un problema que nos hace pensar que el racismo está en todas partes y nosotros aquí en la universidad no podemos hacer nada. No, en la universidad podemos hacer porque podemos cambiar, trocar los modos de organizar los aprendizajes, podemos trocar los modos y los temas de pesquisa y podemos luchar para que haya cambios no nivel do sistema, no nivel das instituições que evaluam nas universidades. E podemos incorporar em nossas agendas que as leis de ensino superior têm que ser trocadas para que todas as outras trocas sejam possíveis. Que estas coisas não se aprendam nas universidades determinam que nossos profissionais não estén bem informados, pero además determinan que ellos o ellas desprecien a esas poblaciones porque pobrecitos, no saben, son atrasados. No, el problema es que você tiene una formación defectuosa y tiene que mejorarla. Tenemos que darnos cuenta de esto. Y la formación de docentes es lo más importante del mundo, porque esos docentes que se forman nas universidades u otras instituciones de ensino superior especiales para docentes en algunos países, si no son convenientemente informados sobre la diversidad cultural de los propios pueblos y qué esto significa en términos de conteúdos de enseñanza, de ensino, en términos de qué esto significa en modos de aprendizaje, en cómo se articula pesquisa con aprendizaje. Si ellos y ellas no reciben esta formación, no pueden ofrecerla a los meninos y meninas. Entonces, reproducen el racismo y esto colabora a lo que yo llamo a naturalización del racismo. Las personas terminan pensando que, bueno, pobrecitos, son atrasados, no saben. Es culpa, en primer lugar, de esa persona. En segundo lugar, de su pai y su madre. En tercer lugar, da escola, o sistema educativo, tudo. Mas nós, que aqui estamos falando, e outros que estão escutando, trabalhamos nas universidades. Também é responsabilidade, e muito importante, das universidades. Nós temos possibilidades de fazer cambios, aunque sabemos dos problemas graves que chegam a esto, sabemos particularmente en Brasil en estos días las consecuencias que ciertas orientaciones de trabajo traen para las universidades. No es que no sabemos. No estoy diciendo que esto es fácil.
mas tenemos que tenerlo en la agenda. A Certo. Conferência Regional de Ensino Superior, que tem se realizado em Córdoba, Argentina, no ano 2018, que foi a terceira Conferência Regional de Ensino Superior, onde participaram os reitores e reitoras de muitas universidades de Brasil e muitos especialistas de Brasil. Lo mismo que la anterior, la segunda, que foi no ano 2008, Cartagena de Índias. As duas últimas, CRES, como se llama, Conferência Regional de Educação Superior, recomendaram enfaticamente que o desafio não é somente incorporar estudantes indígenas e afrodescendentes nas universidades. Também não é somente incorporar os docentes, é incorporar as visões de mundo, é incorporar as línguas, é incorporar os valores, é incorporar os modos de aprendizagem, é incorporar os modos de pesquisa, os conhecimentos, é vincular nas universidades mais estreitamente com distintas comunidades, em particular com as que estão mais olvidadas do sistema dominante, que son precisamente eso es que yo entiendo por una educación antirracista. No es solamente repetir o racismo es malo. Sí, hay que decir que el racismo es malo, hay que decir que es una ideología criminosa que lleva a muerte a mucha gente, mas además de decir eso, hay que incorporar estos conteúdos, hay que incorporar estos modos de aprendizaje. Os docentes, as docentes, têm muitas vezes meninos e meninas que vêm de comunidades tradicionais nas salas de aula. Então, é uma oportunidade para pedir a eles que também nos digam coisas, para dar-lhes voz, para que falem diante de seus companheiros e companheiras, não para que estejam opacados. Também há uma questão de hasta onde me vinculo ou não com a família ou com a comunidade do menino. É importante também que, assim como quando se elige, se seleciona um docente ou uma docente, temos presente quantos artigos tem publicados em inglês, francês, russo e alemão e italiano, sim, tudo muito bom, mas qual é a trajetória dessa pessoa de trabalho com as comunidades? Qual é a trajetória dessa pessoa? Isso tem que ter um peso grande na seleção dos docentes. Esto es lo que en este momento, no sé si me estoy aquí, tem una ponte das cosas, mas creo que estoy diciendo que tenía idea, mas você me diz se me estou olvidando algum tema Não, tá certo. importante. Não, falou muito bem, porque inclusive tudo isso que você falou, a gente articula com o tema do ENDIP, que é a insurgência, que é essa perspectiva de... Mas do ENDIP deste ano. O eurocentrismo, valorizar, como você fala muito bem, quando você fala em mudar os modos de aprendizagem, trazer o antirracismo para os processos de seleção docente, para os conteúdos, tornar os conteúdos das populações tradicionais como eixo do currículo. Isso tem muito a ver com a decolonialidade que o ENDIP traz, que o nosso eixo 3, né, coordenado pela professora Vera Candô, traz justamente, né, a questão da decolonialidade, a questão da insurgência, que é justamente isso, perspectivas transformadoras, né, que possam se insurgir contra uma visão muito eurocêntrica e hegemônica do currículo, da didática, da prática de ensino, da formação de professores. Então, são preciosas essas ideias que você está trazendo, né, de como que nós podemos transformar as nossas práticas de formação de professores no ensino superior em práticas antirracistas, né? E você tocou também na pandemia. Teria coisas, consequências para mudar alguma coisa essa pandemia?
que seria isso? Pode falar. Gostaria de dizer uma... Não gosto de falar de decolonialidade. Eu tenho dito isto a Vera, porque decolonialidade é um substantivo abstrato ou um adjetivo. Eu gosto de falar de descolonização, que é um verbo. E os verbos designam ações. Eu acredito que a coisa é accionar. Não é decir que esto es decolonial. No, no, es descolonizar. Un verbo. Eu sempre enfatizo isso. Uma coisa importante. No, no es que es decolonial. No, no, es descolonizar. Verbo. Os verbos designan acciones. Ser antirracista es un compromiso de acción. La acción, para el caso, no es solamente descolonizar, sino también, y es otro hecho, bendito y acredito, interculturalizar, verbo. Interculturalizar quer dizer fazer o currículo, as práticas, as instituições, nossas relações, que são interculturais, mas sempre são interculturais. Quando o polícia afoga a George Floyd, a relação também é intercultural, mas indeseável. Nós temos que trabalhar para interculturalizar buscando equidade, buscando igualdade, buscando reparar o que historicamente tem sido sustraído dessas comunidades. Estes são, quero subrayar isto, direitos humanos. Isto está na Convenção Internacional de Direitos Humanos, isto está no Pacto dos Direitos Políticos, Sociais e Culturais, e isto está no Convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. São direitos humanos. Não é que nós graciosamente, generosamente, temos que dar isto, ou podemos dar isto. Não, não. São direitos humanos que os Estados têm o compromisso, o dever de assegurar. E nós, particularmente nas universidades públicas, somos Estados. Isto é nosso dever. Descolonizar, interculturalizar, reparar as violências a los direitos humanos e todo que tem quitado a estas comunidades. Isto quisiera sí enfatizar. A pandemia também deu, porque forçou o trabalho à distância. E o trabalho à distância, no caso das comunidades tradicionais, em contato com várias, no caso do Brasil, quilombos e comunidades indígenas. Então, está fortalecendo, por um momento, dentro das comunidades, fazendo que o ensino, o aprendizagem, aconteça nas comunidades, aunque por telecomunicação. O problema também é que também temos inequidade no acesso na internet. Comunidades não têm acesso, ou têm acesso dificultoso. Isto enquanto a pandemia e as oportunidades que abre. Porque agora, os meninos estão em suas comunidades, em muitos casos, e estão como em uma tela, dizem vocês, não? Pantalla, tela, estela. E estão os meninos de muitas comunidades. As comunidades agora podem estar em comunicação. O assunto é que lo aproveitemos, não que, digamos, que exigir que os estados assegurem conectividade a todas as comunidades, a todas as que solicitem, porque algumas podem não querer também. Certo, certo. Olha, eu acho que nós cobrimos vários assuntos. Quero agradecer bastante e perguntar se você gostaria, para concluir,
falar alguma coisa para os nossos ouvintes do ENDIP. Primeiro, quero agradecer muito, Daniel. Acho que foi uma entrevista bastante completa. Você se expressa, desenvolve bem os seus argumentos, e eu tenho certeza que a leitura dos seus artigos, assim como eu tive a oportunidade, vai permitir que os nossos participantes aprofundem essas ideias que você tem trazido. Então, eu quero agradecer muito a você, quero, em nome da organização do ENDIP, agradecer a sua disponibilidade, a sua entrevista muito esclarecedora, e perguntar se você gostaria de falar alguma coisa à guisa de conclusão da entrevista. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu estou consciente da importância do ENDIP, porque no ENDIP que estuve há 20 anos era impressionante a quantidade de pessoas. Agora deve ser muito mais impressionante. E eu sei que também as pessoas que correm ou conectam com o ENDIP são pessoas, são colegas de muitas inquietudes, que estão buscando como fazer as coisas melhor, com mais compromisso, com mais ética. Quero tratar de entusiasmar as pessoas para que tomem isto em conta, que o racismo aí fora está na nossa própria sala de aula, está na nossa instituição, está no nosso programa de estudos, no plano de carreiras, no lugar onde estamos. Todos e todas temos muito para fazer para cambiar isto. Eu quero enfatizar isso. Também quero enfatizar que, afortunadamente, muitos escritos, não muitos, mas vários, talvez mais de uma dezena de escritos meus sobre o tema, estão disponíveis em português. Um deles em um livro compilado por Vera, outro também em uma revista que Nova América, Nossa América, não me acordo quem. Nova América. Vera trabalha. Também em uma revista da Universidade de Brasília. E agora o artigo de George Floyd e o racismo no ensino superior, que você mencionou, foi publicado ontem em um blog de um projeto de extensão da Universidade Federal de Rio Negro, que se chama Recanune, acredito, ou o sítio web, que também podemos pôr aí. Estão em português e também em nosso sítio na internet, que vocês vão pôr e a página, a homepage, aí podem ver na secção publicações, tem várias publicações em português, e temos nesse sítio muitos microvídeos, e há muitos microvídeos de professoras e professores do Brasil, que estão em português, que podem ser utilizados por quem quiser, e muitas publicações também em português temos nesse sítio. Então, somente agradecer infinitamente por esta oportunidade. Gostaria muito de saber como os companheiros e companheiras na ENDIP recebem isto, mas, em todo caso, espero que recebam bem. Ana, agradeço muito por o convite, agradeço a minha amiga Vera de tantos anos, agradeço a todos e, bueno, muito, muito obrigado a todos e a todas. Nós que agradecemos, Daniel. Muito obrigada, foi uma entrevista muito, muito boa. E eu espero que nós tenhamos oportunidade de nos encontrarmos presencialmente, né, para tocarmos ideias. Tá lá. Ojalá. Então, encerramos. Obrigada, Daniel. Obrigada à organização do ENDIP. Obrigada a Larissa e ao suporte técnico que o ENDIP tem nos dado. E até a próxima. Obrigada. Obrigada.